Estou aqui fazendo uma reflexão sobre a vida e eu fiquei a pensar como que nós poderíamos corrigir, né, a nossa sociedade. Como que nós podemos corrigir a humanidade, o caminho que a humanidade está a tomar. Porque há muita injustiça dentro da nossa sociedade. Há muita impunidade, e impunidade que causam vidas. Aí eu fiquei a pensar, será que precisamos de fato de algo extraordinário que fuja da nossa razão e controle, ao qual cause terror no ser humano, cause medo no ser humano, de forma a forçar ele procurar o caminho correto. E o que seria o caminho correto? Vai se perguntar. O que estás a pensar? Qual que seria o caminho correto? O caminho correto seria praticar o bem. Mas não é o bem apenas pelo bem. É a prática da justiça que leva ao bem. É amar a verdade, amar fazer o bem. E procurar a justiça, a prática da justiça todos os dias. E não deixar que a injustiça seja praticada perante os seus olhos. Não permitir que isso aconteça. Mas eu acabei ficando triste porque se nós, seres humanos, se a nossa correção passar por ter algo extremamente violento, ao ponto que o ser humano iniba o ser humano de praticar a injustiça, iniba o ser humano de praticar o mal. Porque o ser humano tem que buscar harmonia entre outros seres humanos, tem que amar os outros seres humanos. Isso, para amar, tem que praticar a justiça. Nós, quando amamos, praticamos a justiça. E praticando a justiça, sendo justos, aí estamos a praticar o bem. E não confundam o bem com o bem e o mal que vocês determinam, porque eu costumo dizer que um homem justo será sempre bom, mas um homem bom jamais será justo. E por que então que eu fiquei triste? Porque eu cheguei à realização de que existindo outras espécies dentro do universo, terão elas a mesma necessidade de correção, assim como nós? Porque na prática da injustiça que está sendo praticada nesses momentos, o ser humano vai se levar à autodestruição. Ele vai levar-se à autodestruição. Ele vai permitir ser destruído por si próprio, porque ele destrói a base daquilo que é viver em comunidade. E viver em comunidade não é viver no mesmo local, não é isso. É ser funcional para aquele grupo de pessoas funcione, ser útil dentro daquele grupo de pessoas. E eu me pergunto, o ser humano morre hoje em dia em combates, em guerras, por quem? Para quê? Eu acho que o sistema está mal organizado, não pode ser dessa maneira. Não deve morrer milhões de pessoas por causa de um presidente, ou por causa de um rei, ou uma outra coisa qualquer, não faz sentido isso. Se nós analisarmos agora a guerra da Ucrânia e a guerra
entre a Ucrânia e a Rússia. Qual o sentido dos russos morrerem pelo Vladimir Putin? Nenhum, eles são obrigados a irem. Ninguém deve ser obrigado a ir a morrer por outra pessoa. Por algo que ele desconhece. Qual é o bem que vai trazer para a nação deles? Não há ninguém invadir o país deles. O problema é um problema de ordem ideológica. E o problema que a Rússia tem nunca foi com a Ucrânia, foi com outros países. Entretanto, a Rússia tentava usar a própria Ucrânia para expandir para dentro dos outros países ao qual pertencia a União Soviética. E qual é o sentido de tanta gente morrer na Ucrânia? Pessoas que nem sequer são ucranianos estão aí lutar pela Ucrânia, enquanto os ucranianos, homens, estão a fugir. Qual que é o sentido disso? Por que tu vais lutar para um país onde o seu próprio cidadão não está a lutar? Porque não é só questão de homens. As mulheres também têm condições de estarem no combate. Isso não tem qualquer sentido, isso. Então eu acho que a maneira que a sociedade está organizada, ela não está organizada com benefício para a humanidade. A humanidade tem que praticar a justiça. Somente na prática da justiça e amor pela verdade é que nós conseguimos, de fato, vencer como espécie. Que seria triste nós sermos forçados a ter algo extremamente violento para fazer com que as pessoas sentissem medo de não fazer as coisas erradas. Então elas não praticam o bem ou a justiça porque elas amam o bem e a justiça. Porque elas têm medo. Isso é uma coisa triste. E eu me perguntei, será que todas as espécies no universo são como nós? Porque se as outras espécies forem como nós, será uma coisa triste, a vida é uma coisa triste. Qual é o sentido disso? Eu espero mais dessa experiência, mais desse resultado, de algo que vem da energia e se transforma em matéria, adquire consciência, tem capacidade de questionar, explorar, tentar perceber aonde está, tem a noção de espaço, tem a noção de pertença, tem a noção do eu como entidade. Qual o sentido disso? Porque se analisarmos o que nós vemos na Bíblia, que o povo era desordenado, por isso que se criam 10 mandamentos. Então já nos sinaliza que existe um problema com a aglomeração de pessoas. Não existe harmonia quando existe uma quantidade muito grande. Falta recursos, se tornam violentos, não trabalham em comunidade e não são funcionais. Não exercem uma função que traga um benefício para o todo. Se transformam em parasitas. E pior de tudo é que destroem-se a si próprios. Não só parasitam o ambiente, destruindo o ambiente,
Porque essa é a tendência, nós iremos continuar a fazer guerra, matar pessoas, a morrer por outros, ser obrigado a morrer por outros, enquanto esses outros que criam os problemas, eles não estão em risco. Isso não está correto. Isso não é justo. E da maneira que nós estamos a progredir, nós vamos eliminar tudo quanto é outra vida dentro desse planeta. E agora a pergunta é: o que aconteceria se saíssemos daqui e encontrássemos vida em outro planeta? Iríamos destruir também. Mas essa parte eu já entendi porque que nós não somos adaptados a viver no espaço e existe uma distância enorme entre planetas que realmente possam albergar vida. Que é justamente para não haver essa migração, para não haver esse contato. É evitar esse contato, é evitar que algo degenerado destrua o seu habitat e vá destruir outro. Porque o ser humano ele é capaz de destruir o próprio planeta para poder vencer uma guerra. E eu fico a me perguntar, será de fato que o ser humano é algo esperado dentro desse sistema, dentro desse universo? Ou será que ele é uma falha? Será que ele é um erro? E por que eu digo isso? Tendo conhecimento dos seres espirituais, tendo conhecimento de como as coisas andam, há determinadas coisas que elas acontecem e elas necessitam de uma organização muito grande para elas poderem acontecer. Mas essa organização não é só presente no tempo corrente, contemporâneo. É algo que leva milhares de anos, centenas de anos. E não existe instituição no nosso planeta capaz de fazer isso, capaz de manter um plano e levar ele à risca. Bem como, ideologicamente, falando e pronunciando, a obra ela é executada tocando diferentes partes das sociedades, mesmo partes opostas, acabam trabalhando para o mesmo. E é isso que me surpreende. Me surpreende ver um país democrático aplicando regras comunistas. Me surpreende ver um país republicano aplicando regras ditatoriais, bem como me surpreende ver o comunismo sendo ele uma força completamente comercial, entre outras coisas. Estamos aqui a falar só de algumas ideologias de governação. Mas o facto é que tem que existir algo que consiga incentivar essas pessoas de diferentes ordens, de diferentes países, regiões e lugares, motivá-las a construir uma parte desse mecanismo. E é isso que me surpreende. Por isso que eu acho que existem essas outras entidades e a ligação que eu faço é se essas entidades, elas de fato foram criadas por essa mente que eu julgo que é uma mente inteligente que governa o universo e por alguma razão
Essas entidades nos criaram. Só que como eles não têm o toque real da criação, eles criaram algo imperfeito. Porque qual é a razão, por exemplo, de um cão ser um cão? Ou um pássaro ser um pássaro? Mesmo uma formiga ser apenas uma formiga? E qual é a razão do ser humano ser ser humano? Não tem a ver com a estúpida ideia darwiniana. Obviamente que não. Tem que ser muito estúpido para acreditar numa coisa dessa, assim como acreditar que o universo é infinito. Isso é passar um atestado de estupidez. Agora, uma coisa é sabida. Existem duas espécies a viver nesse momento, nessa dimensão. Existe nós e esses outros seres. Me parece claro que não somos nós a entidade dominante aqui. Nós somos os dominados. Agora, por alguma razão, leva-me a acreditar que mesmo que esses seres possam ter nos criado de forma imperfeita, eles acabaram por transpor para nós a capacidade de sentir, a capacidade emocional. Mas no fim, nós temos a verdadeira capacidade de criar. Porque os outros organismos aqui, a função principal dos organismos é reproduzir dentro do meio onde está. E é o que todos os outros organismos fazem. Nós é que temos, que vamos aqui classificar a inteligência, uma ferramenta melhorada e que acaba por dominar o ambiente. Mas em características fisiológicas, comparado com os outros animais, é muito próximo, né? Em termos de organismo. Qual o sentido desses organismos? Qual o sentido nosso? Mas me parece que essa harmonia, para existir essa harmonia, nós temos que deixar de acreditar na ideia de país. Temos que deixar de matar uns aos outros por causa apenas de uma pessoa. Se existe um problema com o outro, vá lá resolver o problema dele sozinho. Se a ideologia dele é melhor do que a do outro, então não imponha. Mostre que ela é melhor. Faz sozinho, vive sozinho. Só que o ser humano não consegue viver sozinho. Ele depende de outros. Seja na hora da doença, seja na construção de algo. É muito difícil viver sozinho. Mas eu acredito que as comunidades elas têm que ser menores, autossuficientes e não haver liderança no sentido de querer ordenar as outras pessoas obrigar as outras pessoas a seguir um determinado tipo de mentalidade ou qualquer outra coisa. Mas uma coisa é certa, nós não devemos de ter tolerância para aqueles que não querem estar a viver em harmonia. Tolerância deve ser zero. Porque esses seres, eles estragam. Eles não constroem nada melhor com a rebeldia deles. Eles apenas destroem. Então não deixe destruir. Destrua aquilo que está destruindo. Tolerância zero. Você tem que ser útil. Tem que produzir. E
Eu acredito que nós devemos voltar um pouco, regredir um pouco em termos evolutivos, organizacionais, é óbvio, e abandonar a ideia de país, abandonar a ideia de estado, abandonar a ideia de cidade e começar uma ideia mais regional, ligada às pessoas que realmente estão próximas de ti, como se fossem vilas. Obviamente vai existir o ser que vai querer causar destruição, e esses seres têm que ser destruídos. Vai haver o ser que vai tentar corromper as outras pessoas, eles têm que ser destruídos também. Qualquer tipo de corrupção que venha danificar o sistema, esses seres têm que ser destruídos. Agora a questão é, estão a ser influenciados externamente ou não? Ou dentro de nós? É isso que verdadeiramente somos, causadores de destruição. Mas eu não acredito que assim seja, ao menos não com todos nós. Agora, o que é a parte defeituosa? É a parte que é boa? É a parte que tenta promover algo de bom e construtivo? Ou é a parte que destrói? Existe um paralelo com coisas binárias dentro do nosso sistema, dentro do universo. Começa pela gravidade e a luz, por exemplo. E esse sistema binário parece que ele se replica em tudo quanto é parte. É uma dependência, mas não significa que tenha que ser extremamente oposto um ao outro. Mas há um sistema interdependente. Agora, o que eu ainda não consigo compreender exatamente é o que se passa com nós, seres humanos, que somos similares aos outros organismos, mas em compensação temos um pouco mais de inteligência do que eles, e essa inteligência é o suficiente para causar destruição. Agora, será movida pelas emoções recepcionadas externamente? Será só isso? Ou será o ser humano o problema em si? Mas eu volto ao ponto que se no universo todas as outras espécies forem como nós, é triste. É muita energia gasta para produzir algo como nós, deploráveis. Porque essa é a verdade. Se tu não consegues viver em harmonia, se tu não ama a justiça, se tu não ama a verdade, vai ficar chocado com o quê? Vai ficar chocado com aquilo que eu estou a dizer? Não deverias. Estou apenas a constatar para ti aquilo que já deverias saber. Se existe algo de bom, se existe algo que de fato vem ajudar esse universo a se autoconhecer, o que é esse trabalho? Porque a questão aqui é, seres como nós, se nós destruirmos esse planeta, será apenas um planeta no meio de bilhões de planetas que albergam vida. Qual que será a diferença real? Nenhuma. Mas se nós não destruirmos a nós próprios e conseguirmos
compreender a outra vida paralela que está a partilhar essa dimensão ou esse espaço-tempo conosco em uma diferente dimensão, talvez possamos compreender um pouco melhor, porque não faz nenhum sentido isso. Esse que é o grande problema. Bom, termino aqui minha reflexão. Não sei se vou publicar ou não. Estava aqui a pensar. Estava apenas fazendo aqui uma reflexão de como é triste perceber que dentro desse universo enorme, se todas as outras espécies inteligentes forem como nós, isso é uma coisa muito triste. Eu não criaria um universo com seres humanos como nós, com vida como nós. Era preferível criar um universo com a vida como conhecemos dentro dos outros organismos que aqui habitam, do que ter um ser como nós. Seria inútil. Se ele próprio pode eliminar todo o resto da vida que existe no planeta, colocar o planeta em causa, seria completamente inútil. A não ser que tu quisesse usar isso como uma arma. Mas novamente seria apenas para destruição. Se algo concebeu e construiu todo esse universo, de certeza não precisa de algo tão estúpido como nós para o destruir. Significa que tem que ser alguma outra força a competir. Alguma outra força a querer essa destruição. Mas isso seria já um pensamento muito além daquilo que é o lógico aqui. O lógico aqui é: esse universo é enorme. Nós estamos numa distância. Não conseguimos raciocinar essa distância entre nós e a próxima espécie, com as mesmas capacidades. Agora a questão é: será essa outra espécie com as mesmas capacidades tão destrutiva quanto nós? Assim sendo, qual o sentido disso? Qual o verdadeiro sentido? Porque, como eu disse, seria triste imaginar que a única forma de vivermos em harmonia, de praticarmos a justiça, de praticarmos o bem, amar o próximo, amar a verdade, seria através de uma imposição. Então, significa que é contra a natureza, contra a nossa natureza. Agora, será a nossa natureza tão má dessa forma? Tão destrutiva, tão inútil? Que a partir do ponto que matamos outras pessoas para conquistar objetivos, a partir do ponto que não preservamos a vida de um indivíduo saudável, a partir do ponto que mandamos centenas de pessoas a morrerem por outras, não faz qualquer sentido isso. Deixou completamente de fazer sentido. Bom, vou partilhar isso. É bom sempre partilhar os pensamentos. Talvez alguém tenha uma ideia melhor.